Vamos lá, pessoal, agora um tema interessantíssimo que vai cair certamente na prova, seção 12 da uso capião extrajudicial. Sem prejuízo da via judicial, é admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial de uso capião, que será processado diretamente perante o cartório de registro de imóveis na comarca em que estiver situado o imóvel usucapiendo ou a maior parte dele. Lembrando, então, o uso capião extrajudicial, o registro só gera a disponibilidade do direito. O efeito dele é declaratório, aquisição originária de propriedade. Pode ocorrer de forma judicial ou extrajudicial. A opção é da parte, no local da situação do imóvel ou a maior parte dele. O requerimento de reconhecimento extrajudicial da usucapião atenderá no que couber aos requisitos da petição inicial estabelecido no artigo 319 do CPC, bem como indicará a modalidade de usucapião requerida e sua base legal ou constitucional, a origem, as características da posse, a existência de edificação, de benfeitoria ou de qualquer outra seção no imóvel usucapiendo, com a referência às respectivas datas de ocorrência, o nome e estado civil de todos os possuidores anteriores cujo tempo de posse foi somado ao do requerente para completar o período aquisitivo, o número da matrícula ou transcrição da área onde se encontra inserido o imóvel usucapiendo ou a informação de que não se encontra matriculado ou transcrito, o valor atribuído ao imóvel usucapiendo. O requerimento será assinado por advogado ou por defensor público constituído pelo requerente e instruído com os seguintes documentos: ata notarial, portanto, de competência privativa do tabelião de notas, com a qualificação endereço eletrônico, domicílio e residência do requerente e respectivo cônjuge ou companheiro, se houver, e do titular do imóvel lançado na matrícula objeto da usucapião que ateste. Então, o que a ata notarial tem que atestar? Lembrando que se for uma segunda fase e não constar o endereço eletrônico, vai perder ponto. Então, tem que constar na ata o que mais? A descrição do imóvel conforme consta na matrícula do registro, em caso de bem individualizado, ou a descrição da área em caso de não individualização, devendo ainda constar as características do imóvel, tais como a existência de edificação, de benfeitoria ou de qualquer acessão no imóvel usucapiendo, o tempo e as características da posse do requerente e de seus antecessores, a forma de aquisição da posse do imóvel usucapiendo pela parte requerente, a modalidade de usucapião pretendida e sua base legal ou constitucional, o número de imóveis atingidos pela pretensão aquisitiva e a localização, se estão situados em uma ou mais circunscrições, o valor do imóvel, outras informações que o tabelião de notas considere necessárias à instrução do procedimento, tais como depoimento de testemunhas ou de partes confrontantes. Além disso, um segundo documento é a planta e memorial descritiva assinada por profissional legalmente habilitado, com a prova de anotação de responsabilidade técnica no respectivo Conselho de Fiscalização Profissional e pelas titulares de direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo, ou na matrícula dos imóveis confinantes, ou pelos ocupantes a qualquer título. Justo título ou qualquer outro documento que demonstre a origem, a continuidade, a cadeia possessória e o tempo de posse, certidões negativas cíveis e criminais dos distribuidores da Justiça Estadual e da Justiça Federal do local da situação do imóvel e do domicílio do requerente. Então, é do imóvel e do domicílio do requerente, não é ou, são dos dois locais. Expedidas nos últimos 30 dias, demonstrando a inexistência de ações que caracterizam a oposição à posse do imóvel, em nome das seguintes pessoas: do requerente, respectivo cônjuge ou companheiro, se houver; do proprietário do imóvel usucapiendo, respectivo cônjuge ou companheiro, se houver; de todos os demais possuidores e respectivos cônjuges ou companheiros, se houver, em caso de sucessão de posse, que é somada do requerente para completar o período aquisitivo da usucapião. Descrição georreferenciada nas hipóteses previstas na Lei 10.267 de 2001 e nos decretos regulamentadores. Instrumento de mandato público ou particular com poderes especiais e com firma reconhecida por semelhança ou autenticidade, outorgado ao advogado do requerente ou por seu cônjuge ou companheiro. Declaração do requerente de seu cônjuge ou companheiro que outorgue ao defensor público a capacidade postulatória da usucapião. Certidão dos órgãos municipais e federais que demonstre a natureza urbana ou rural do imóvel usucapiendo, nos termos da Instrução Normativa 82 de 2015 e da Nota Técnica INCRA DF-DFC número 2 de 2016, expedida até 30 dias antes do requerimento.
A ata notarial mencionada, então, anteriormente, deste provimento, será lavrada pelo tabelião de notas do município em que tiver localizado o imóvel, ou a maior parte dele. Aqui caberá alertar o requerente e as testemunhas de que a prestação de declaração falsa no referido instrumento configurará crime de falsidade sujeito às penas da lei. Portanto, a ata notarial de usucapião é competência privativa do local do imóvel ou a maior parte dele, diferentemente da ata de adjudicação compulsória, que pode ser qualquer tabelião de notas da escolha das partes. Portanto, aqui na usucapião é obrigatório o local do imóvel ou a maior parte dele. O tabelião de notas poderá comparecer pessoalmente ao imóvel usucapiendo para realizar diligências necessárias à lavratura da ata notarial. Então, ele pode, uma faculdade, pode constar na ata imagem, documentos, sons gravados em arquivos eletrônicos, além de depoimento de testemunhas, não podendo basear-se apenas em declarações do requerente. Então, não pode apenas declaração do requerente, tem que ter um substrato de prova. Finalizada a lavratura da ata notarial, o tabelião deve cientificar o requerente e consignará no ato que a ata notarial não tem valor como confirmação e estabelecimento de propriedade, servindo apenas para a instrução de requerimento extrajudicial de usucapião para processamento perante o registro de imóveis. O procedimento de que trata o caput poderá abranger a propriedade e demais direitos reais passíveis de usucapião, ou seja, eu posso usucapiar não só a propriedade, como outros direitos reais, o uso, a habitação, usufruto, dentre outros direitos reais. Será facultada aos interessados a opção pela via judicial ou pela extrajudicial, podendo ser solicitada a qualquer momento a suspensão do procedimento pelo prazo de 30 dias ou a desistência da via judicial para a promoção da via extrajudicial. Então, pode suspender por 30 dias e aí tem que demonstrar essa petição ao tabelião, né, do protocolo dessa suspensão, deferida pelo magistrado, né, ou a desistência da via judicial para se promover a via extrajudicial. Homologada a desistência ou deferida a suspensão, ou seja, tem que ter a decisão do juiz de deferimento da suspensão ou homologação da desistência, poderão ser utilizadas as provas, intimações e notificações produzidas na via judicial. Não se admitirá reconhecimento extrajudicial do usucapião de bens públicos no termo da lei. Então, a Constituição, inclusive, veda o usucapião de bem público. Então, normalmente a pessoa quer usucapiar, né? Vê que o bem é público, já era, não dá. Os documentos a que se refere o caput deste artigo serão apresentados no original. O requerimento será instruído com tantas cópias quantas forem os titulares de direitos reais ou de outros direitos registrados sobre imóveis usucapiendo e ou os proprietários confinantes ou ocupantes, cujas assinaturas não constam da planta nem do memorial descritivo referidos no inciso 2 deste artigo. O documento oferecido em cópia poderá, no requerimento, ser declarado autêntico pelo advogado ou defensor público, sob sua responsabilidade pessoal, sendo dispensada a apresentação de cópias autenticadas. Então, a semelhança do processo judicial, nesse caso específico da usucapião, o advogado pode declarar sob sua responsabilidade pessoal que o documento apresentado é autêntico. Será dispensado o consentimento do cônjuge do requerente se estiverem casados sob o regime da separação absoluta de bens. Será dispensada a apresentação de planta e memorial descritivo se o imóvel usucapiendo for unidade autônoma de condomínio edilício ou loteamento regularmente instituído, bastando que o requerimento faça menção à descrição constante da respectiva matrícula. Será exigido o reconhecimento de firma por semelhança ou autenticidade das assinaturas lançadas na planta e no memorial mencionados no inciso 2 do caput deste item. O requerimento poderá ser instruído com mais de uma ata notarial, por ata notarial complementar ou por escrituras declaratórias lavradas pelo mesmo ou por diversos notários, ainda que de diferentes municípios, as quais descreverão os fatos conforme sucederem no tempo. Tratando-se de usucapião de lote vago ou de área sem edificação, a comprovação da posse dependerá de apresentação de ao menos 2 testemunhas que atestem os fatos efetivos de posse pelo tempo necessário ao usucapião. Isso aqui é muito importante. Se consta, por exemplo, que é o caso de usucapião de lote, precisa necessariamente 2 testemunhas. É uma peculiaridade das normas de São Paulo. Então, lote vago ou área sem edificação, a comprovação da posse dependerá de ao menos 2 testemunhas. O valor do imóvel declarado pelo requerente será o seu valor venal relativo ao último lançamento do imposto predial territorial urbano
ou do Imposto Territorial Rural incidente, ou, quando não estipulado, o valor de mercado aproximado, conforme provimento 65, artigo 4º, parágrafo 8º. Tem que ler provimento 65 ou Código Nacional de Normas referente a esse aspecto. Será dispensada a apresentação de certidões negativas dos distribuidores de ações em nome dos titulares do domínio, quando a obtenção for impossível pelo desconhecimento de dados de qualificação, RG, CPF e filiação. Na hipótese de existir procedimento de reconhecimento extrajudicial da usucapião acerca do imóvel, a prenotação do procedimento permanecerá sobrestada até o acolhimento ou rejeição do procedimento anterior. Então, dois procedimentos de usucapião atrás do outro. O segundo vai ficar guardando, sobrestado, então, aguardando deferimento ou não do anterior. Existindo procedimento de reconhecimento judicial ou extrajudicial do usucapião referente à parcela do imóvel usucapiendo, o procedimento prosseguirá em relação à parte incontroversa do imóvel, permanecendo sobrestada a prenotação quanto à parte controversa. Então, vai prosseguindo uma parte incontroversa e a parte que existe conflito, controvertida, portanto, permanece aguardando a prenotação. Com a prenotação obstada, aguardando o processo judicial. Se o pedido da usucapião extrajudicial abranger mais de um imóvel, ainda que de titularidade diversa, o procedimento poderá ser realizado por meio de único requerimento e única ata notarial, se contíguas as áreas. Olha que importante, posso então fazer uma ata, único requerimento para usucapiar duas matrículas contíguas, de proprietários diferentes. Pode ser igual ou diferente. O reconhecimento extrajudicial da usucapião, pleiteado por mais de um requerente, será admitido nos casos de exercício comum da posse. Independentemente da usucapião especial coletiva de que cuida a Lei 10.257 de 2001 e da usucapião prevista no caput deste item, admite-se a usucapião plurima urbana formulada por associações de moradores regularmente constituída, cabendo a requerente a demonstração dos requisitos da usucapião, de forma conjunta e unitária, sem prejuízo das atribuições individuais das áreas de cada ocupante qualificado do memorial descritivo, segundo o artigo 176, inciso 2, 4A da Lei 6.015/73. O requerimento será instruído com ata notarial atestando, de modo geral, o tempo, a origem e a natureza da posse dos ocupantes associados, com descrição das construções e benfeitorias realizadas, entre outras circunstâncias das ocupações, consideradas úteis e necessárias pelo tabelião de notas competente. A planta e memorial descritivo compreendendo o perímetro do imóvel usucapiento como um todo, ou de partes dele, e as proporções a serem destacadas com atribuição aos ocupantes associados. Documento expedido pelo Poder Público Municipal que confirme as ocupações observados requisitos de implantação do parcelamento ou condomínio de lotes e de sua integração à malha urbana, à malha viária urbana. Demais documentos enumerados no item 416, inciso 3, 4, 5 e 6, no que couber. Listagem que contém identificação dos ocupantes e sua manifestação de anuência com a usucapião na forma pleiteada. Havendo impugnação ou indeferimento do pedido relativamente a apenas um ou alguns dos ocupantes associados, o processo terá seguimento em relação aos demais. O pedido será autuado pelo registrador, prorrogando-se o prazo do prazo da prenotação até o acolhimento ou a rejeição. Todas as notificações destinadas ao requerente serão efetivadas na pessoa de seu advogado ou defensor público por e-mail. Então, aqui é possível que as notificações ocorram por e-mail ao advogado ou defensor público. O prazo eventualmente concedido para apresentação de documentação complementar ou providências é contado a partir do primeiro dia útil após o envio do e-mail. A desídia do requerente poderá acarretar o arquivamento do pedido com base no 215 da Lei 6.015/73, bem como o cancelamento da prenotação. Se a planta não contiver a assinatura de qualquer um dos titulares de direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo ou na matrícula dos imóveis confinantes, o titular será notificado pelo registrador competente, pessoalmente ou pelo correio com aviso de recebimento, para manifestar consentimento expresso em 15 dias, interpretado o silêncio como concordância. Então, se a planta não tiver assinatura de qualquer um dos titulares registrados averbados na matrícula do imóvel, esse titular vai ser notificado pessoalmente ou pelo correio com AR, aviso de recebimento, e se ele não manifestar consentimento em 15 dias, interpreta-se úteis, na falta de disposição expressa nas normas,
interprete seu silêncio como concordância, vai prosseguir o usucapião em registrar. A notificação poderá ser feita pessoalmente pelo oficial de registro de imóveis ou por escrevente habilitado se a parte notificanda comparecer em cartório. Se o notificando residir em outra comarca ou circunscrição, a notificação deverá ser realizada pelo oficial de registro de títulos e documentos da outra comarca ou circunscrição, adiantando o requerente as despesas. A notificação poderá ser realizada por carta com aviso de recebimento, devendo vir acompanhada de cópia do requerimento inicial e da ata notarial, bem como de cópia da planta e do memorial descritivo e dos demais documentos que a instruíram. Se os notificandos forem casados ou conviverem em união estável, também serão notificados em atos separados, respectivos cônjuges ou companheiros. Deverá constar expressamente na notificação a informação de que o transcurso do prazo previsto no caput, sem manifestação do titular do direito sobre o imóvel, consistirá em anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião de bem imóvel. Se a planta não contiver assinada por algum confrontante, este será notificado pelo oficial de registro de imóveis, mediante carta com aviso de recebimento, para manifestar-se no prazo de 15 dias úteis, né? Então, aqui só diz também 15 dias, mas interpreta-se que é útil diante dessa omissão. Aplicando-se no que couber o parágrafo 2º e seguinte do artigo 213 da Lei 6.573. O consentimento expresso poderá ser manifestado pelos confrontantes e titulares de direitos reais a qualquer momento, por documento particular com firma reconhecida ou por instrumento público, sendo prescindível, então dispensável, a assistência de advogado ou defensor público, para que haja, então, esse consentimento daquele que não assinou a planta, para que ele concorde com o prosseguimento da usucapião. A concordância poderá ser manifestada ao escrevente encarregado da intimação, mediante assinatura de certidão específica de concordância lavrada no ato pelo preposto. Então, ele não precisa de advogado, pode fazer perante o escrevente encarregado da intimação, assinando a certidão específica de concordância desse ato diante do preposto. Tratando-se de pessoa jurídica, a notificação deverá ser entregue à pessoa com poderes de representação legal. Se o imóvel usucapiendo for matriculado com descrição precisa e houver perfeita identidade entre a descrição tabular e a área objeto do requerimento da usucapião extrajudicial, fica dispensada a intimação dos confrontantes do imóvel, devendo o registro da aquisição originária ser realizado na matrícula existente. Olha que interessante, a área pretendida bate exatamente com a matrícula. Nesse caso, se a descrição estiver precisa e houver perfeita identidade entre a descrição tabular e a área objeto do requerimento da usucapião, fica dispensada a intimação dos confrontantes e o registro, mesmo que a aquisição é originária, vai ser realizado na matrícula existente, não vai abrir uma nova matrícula, e isso não afeta a questão de ser um registro em caráter originário. Então, vai ser feito um registro na matrícula existente. No caso de um imóvel usucapiendo ser unidade autônoma de condomínio edilício, fica dispensado o consentimento dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados ou averbados na matrícula dos imóveis confinantes, e bastará a notificação do síndico para se manifestar na forma do parágrafo 2º do artigo 216-A da Lei 6.573. Na hipótese de a unidade usucapienda localizar-se em condomínio edilício constituído de fato apenas, então, constituído de fato, não foi regularizado completamente, ou seja, sem o respectivo registro do ato de incorporação ou sem a devida averbação de construção, será exigida a anuência de todos os titulares de direitos constantes na matrícula. Por isso a importância de registrar a incorporação e averbar a construção, que nesse caso bastará o síndico. Então, não estando regular, não estando registrada a incorporação ou sem averbação de construção, a anuência dos titulares deverá ser de todos os constantes na matrícula. Se o imóvel confinante contiver um condomínio edilício, bastará a notificação do síndico com efeito do parágrafo 2º do artigo 216-A da Lei 6.015, dispensada a notificação de todos os condôminos. Na hipótese de algum titular de direitos reais e outros direitos registrados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula do imóvel confinante ter falecido, poderão assinar a planta memorial descritivo os herdeiros legais, desde que apresente escritura pública de declaratória de únicos herdeiros com nomeação de inventariante. Isso aqui é muito importante e pode ser um obstáculo, muitas vezes, para o deferimento da usucapião. Por isso eu vou ler novamente. Na hipótese de algum titular de direito real, aqui que está perdendo o direito constante da matrícula ou outro direito registrado na matrícula,
na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula do imóvel confinante, um vizinho, por exemplo, poderão assinar a planta, se tiver falecido, então, a planta e memorial descritivo, os herdeiros legais, desde que apresentem escritura pública declaratória de únicos herdeiros com nomeação do inventariante. Na hipótese de tratar-se de usucapião em parcelamento irregular do solo cuja área da matrícula tenha sido alienada sob a forma de partes ideais, serão notificados todos os coproprietários ou os coproprietários ocupantes dos lotes confrontantes, quando identificados na ata notarial. Caso não sejam encontrados o notificando ou caso ele esteja em lugar incerto ou não sabido ou inacessível, tal fato será certificado pelo registrador, que deverá promover a sua notificação por edital mediante publicação por 2 vezes em jornal local de grande circulação, pelo prazo de 15 dias cada um, interpretado o silêncio do notificando como concordância. A notificação por edital poderá ser publicada em veículo de circulação eletrônica, observados os requisitos fixados pela Corregedoria-Geral da Justiça. O edital deverá conter, além do nome do notificado, os seguintes requisitos: nome e qualificação completa do requerente, identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes. Os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio. A modalidade de usucapião e tempo de posse alegado pelo requerente, a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo de 15 dias contados da publicação implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O edital será publicado por 2 vezes, como dito, no prazo de 15 dias cada um, em jornal local de grande circulação ou por meio eletrônico, a critério do interessado, com adiantamento das despesas necessárias para a realização do ato. Se o interessado optar pela publicação de edital por meio eletrônico, estará dispensada a publicação em jornal de grande circulação, considerando-se a data da publicação o primeiro dia útil seguinte à disponibilização do edital no ambiente eletrônico, salvo disposição em contrário. Então, inicia-se o prazo do primeiro dia útil seguinte à disponibilização do edital no ambiente eletrônico, salvo disposição em contrário. As publicações do edital eletrônico se comprovam mediante certidão, independentemente da juntada de exemplar impresso. Ou seja, é um estímulo à utilização do edital eletrônico, pois com ele se dispensa a publicação de jornal de grande circulação. As publicações, então, do edital eletrônico se comprovam mediante certidão, sem necessidade de juntada de exemplar impresso. As publicações de edital em jornal de grande circulação local serão providenciadas pela parte ou por agência de sua escolha e se comprova mediante juntada do exemplar original. Qualquer plataforma de veículo de comunicação eletrônica juridicamente organizada, em conformidade com a legislação pátria, atendendo os requisitos de tecnologia e com a data center localizado em território nacional, devidamente registrada como ente de publicação periódica junto ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas, poderá oferecer o serviço de edital eletrônico dentro das regras da livre concorrência. A publicação deve ser assinada com certificado digital ICP Brasil, receber carimbo do tempo emitido por uma autoridade de carimbo do tempo, ACT, credenciada pelo Instituto de Tecnologia da Informação IT, poderá ser consultada por qualquer pessoa, sem custo, independentemente de requisição de qualquer tipo ou de cadastramento prévio. Será considerada como data da publicação o primeiro dia útil subsequente ao da disponibilização da informação no meio eletrônico, e os prazos passarão a contar a partir do primeiro dia útil seguinte ao considerado como data da publicação. Olha que item diferente, né? Será então considerada como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no meio eletrônico. Ok, até aí ok. E os prazos passarão a contar a partir do primeiro dia útil seguinte ao considerado como data da publicação. Então, seria o segundo dia útil. Veja bem, será considerada como data da publicação o primeiro dia útil subsequente ao da disponibilização. Disponibilizei hoje, então considera a data da publicação no primeiro dia útil subsequente. E o prazo passa a contar a partir do primeiro dia útil seguinte ao considerado como data da publicação. Então, seria o segundo dia a contar da disponibilização. Então,
A disponibilização ocorre primeiro, depois a data da publicação ocorre primeiro, a disponibilização e depois a contagem de prazo. Aplicam-se as disposições dos subitens precedentes no que couber as disposições de editais previstas nesse capítulo, incluídas as notificações por edital em execução de contrato de alienação fiduciária, retificação de registro de imóveis, registro de loteamento, desmembramento e bem de família. A notificação poderá ser realizada de forma simplificada, bastando um resumo do pedido e a indicação do imóvel, desde que a serventia possua solução que proporciona ao notificado a visualização de todo o processo de usucapião por meio do site do próprio cartório, do site da Arisp ou outra ferramenta disponível. Havendo solicitação do notificando, deverão ser fornecidas cópias do requerimento inicial, da planta e do memorial às custas do requerente. A existência de ônus real ou de gravame na matrícula do imóvel usucapiendo não impede o reconhecimento extrajudicial da usucapião. Então, mesmo que tenha um ônus, gravame, posso usucapi, porque a aquisição é originária. A impugnação do titular do direito previsto no caput poderá ser objeto de conciliação ou de mediação pelo registrador, não sendo frutífera, seguirá o rito previsto no item 420 seus subitens, ou seja, pode haver necessidade de uma conciliação e mediação com relação a esse ônus ou gravame anterior, fato é que ele, por si só, não impede o usucapião. Estando o requerimento regularmente instruído com todos os documentos exigidos, o oficial de registro de imóveis dará ciência à União, ao Estado, ao Distrito Federal e ao município, pessoalmente, por intermédio do oficial de registro de títulos e documentos, ou por correio com aviso de recebimento, para manifestação sobre o pedido no prazo de 15 dias. Então, interprete também como útil na omissão das normas. A inércia dos órgãos públicos diante da notificação de que trata este artigo não impedirá o regular andamento do procedimento também, nem o eventual reconhecimento extrajudicial da usucapião. Então, na omissão do ente público, vai avançar o procedimento, não tem nenhuma diferença com relação ao particular. Será admitida a manifestação do poder público em qualquer fase do procedimento. Então, mesmo que essa manifestação do poder público seja intempestiva, depois dos 15 dias úteis, por se tratar de interesse público, ela é admissível e vai ser apreciada pelo oficial. Após as notificações do titular de domínio do imóvel usucapiendo e dos confrontantes, o oficial de registro de imóveis expedirá edital, que será publicado pelo requerente, e as espécies dele na forma do artigo 257, inciso 3 do CPC, para a ciência de terceiros eventualmente interessados, que poderão manifestar-se nos 15 dias subsequentes ao da publicação. O edital conterá obrigatoriamente o quê? Nome e qualificação completa do requerente, a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes. Os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes, de fato, com expectativa de domínio. Modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente. Advertência de que a não apresentação de impugnação implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. Os terceiros eventualmente interessados poderão manifestar-se no prazo de 15 dias após o decurso do prazo do edital publicado. Então, o terceiro interessado pode se manifestar mesmo após o prazo de 15 dias do edital publicado. Então, a ideia aqui é permitir que qualquer um que tenha algum óbice, mesmo após o prazo, consiga se manifestar. Estando o imóvel usucapiendo localizado em 2 ou mais circunscrições, ou em circunscrição que abranja mais de um município, o edital de que trata o caput deste item deverá ser publicado em jornal de todas as localidades. O edital poderá ser publicado em veículo de circulação eletrônica, observados os requisitos fixados pela Corregedoria Geral da Justiça, dispensada a publicação em jornal de grande circulação. Considera-se outorgado o consentimento mencionado no caput do item 418 deste provimento, dispensada a notificação quando for apresentado pelo requerente justo título ou instrumento que demonstre a existência de relação jurídica com o titular registral, acompanhado de prova da quitação, das obrigações e de certidão do distribuidor civil expedida até 30 dias antes do requerimento, que demonstra a inexistência de ação judicial contra o requerente ou contra seus cessionários envolvendo o imóvel usucapiendo. Então, aqui também cita é importante que considera-se outorgado o consentimento de quem está perdendo a propriedade mediante, dispensada então qualquer notificação, quando apresentado pelo requerente, o contrato, o justo título ou o instrumento que demonstra a existência da relação jurídica com o titular registral,
acompanhado de prova de quitação das obrigações, então, segundo requisito, e de certidão do distribuidor civil expedida em 30 dias antes do requerimento, então, terceiro documento, que demonstra a inexistência de ação judicial contra o requerente ou contra os seus cessionários envolvendo imóveis usucapiendo. São exemplos de títulos ou instrumentos a que se refere o caput os seguintes. Então, exemplo de justo título, por exemplo. Compromisso ou recibo de compra e venda, cessão de direitos e promessa de cessão, pré-contrato, proposta de compra, reserva de lote ou outro instrumento no qual conste manifestação de vontade das partes, contendo a indicação da fração ideal do lote ou unidade, o preço, o modo de pagamento e a promessa de contratar. Procuração pública com poderes de alienação ou para outra especificando o imóvel, escritura de cessão de direitos hereditários especificando o imóvel, documentos judiciais de partilha, arrematação ou adjudicação. Em qualquer dos casos, deverá ser justificado o óbice a correta escrituração das transações para evitar o uso da usucapião como meio de burla aos requisitos legais do sistema notarial registral e da tributação do imposto de transmissão incidente sobre os negócios imobiliários, devendo o registrador alertar o requerente e as testemunhas de que a prestação de declaração falsa na respectiva justificação figurará crime de falsidade, sujeito às penas da lei. O usucapião não é meio ou subterfúgio para burlar o imposto de transmissão ou a regular escrituração do imóvel via escritura pública ou, se o caso, instrumento particular, com as exceções da lei. Ou seja, esse óbice, a correta escrituração, tem que ser justificado no procedimento. Em qualquer caso, deve ser justificada a correta óbice, essa escrituração da transação, para evitar a burla do usucapião como meio, burla da utilização do usucapião como meio de regularização do imóvel sem o pagamento de imposto de transmissão incidente sobre o negócio imobiliário, devendo o registrador alertar o requerente e as testemunhas de que a prestação de declaração falsa configurará crime de falsidade, sob as penas da lei. Vale ressaltar que a Corregedoria do Estado de São Paulo entende que o meio adequado é o advogado e a parte que escolhem. Não pode já pressupor que a pessoa está querendo burlar o pagamento dos impostos ao não se provar minuciosamente o óbice a correta escrituração das transações que envolvam um imóvel objeto do usucapião. Então, essa burla tem que ser provada. Não pode ser, então, apontada outra solução obrigatoriamente, caso o usuário queira realmente utilizar o usucapião. A prova de quitação será feita por meio de declaração escrita ou da apresentação da quitação da última parcela do preço avançado ou de recibo assinado pelo proprietário com firma reconhecida. Equivale à prova de quitação a certidão emitida após 5 anos do vencimento da última prestação pelo distribuidor civil da comarca do imóvel e da comarca do domicílio do requerente, se diversa. Artigo 206, parágrafo 5º, 1, que explicite a inexistência de ação judicial que verse sobre a posse ou a propriedade do imóvel contra o adquirente ou seus cessionários. A análise dos documentos citados nesse item e em seus subitens será realizada pelo oficial de registro de imóveis, que certificará no procedimento de maneira fundamentada, conforme seu livre convencimento, acerca da verossimilhança e idoneidade do conteúdo e da inexistência de lide relativa ao negócio objeto da regularização pela usucapião. Em caso de impugnação do pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião apresentada por qualquer dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo ou na matrícula dos imóveis confinantes por ente público ou por terceiro interessado, o oficial de registro de imóveis tentará promover a conciliação ou a mediação entre as partes interessadas. Fica dispensada a tentativa de conciliação ou mediação se a impugnação for feita por ente público com base em matéria que envolva direito indisponível, caso em que os autos serão remetidos ao juiz competente na forma do artigo 420.4, ou seja, fica dispensada a tentativa de conciliação e mediação se a impugnação for feita pelo poder público e a matéria envolva direito indisponível, caso em que imediatamente os autos serão remetidos ao juiz competente. Considerada infundada a impugnação, será examinada e refutadas em casos iguais pelo juiz corregedor permanente. Aqui o interessado se limita a dizer que, mesma questão ali próxima da retificação, que a usucapião causará avanço de sua propriedade sem indicar de forma plausível onde e de que forma isso ocorrerá,
Aqui não contém exposição ainda que sumária dos motivos da discordância manifestada. Aqui ventila matéria absolutamente estranha ao uso capião. Se a impugnação for infundada, então não tem substrato jurídico, amparo legal, o oficial de registro de imóveis rejeitá-la-á de plano por meio de ato motivado, do qual conste expressamente as razões pelas quais assim a considerou, e prosseguirá no procedimento extrajudicial caso o impugnante não recorra no prazo de 10 dias, interpretada também como úteis aqui, na omissão das normas. Em caso de recurso, o impugnante apresentará suas razões ao oficial de registro de imóveis, que intimará o requerente para querendo apresentar contra-razões, também no prazo de 10 dias, por simetria, dias úteis, na omissão das normas, e em seguida encaminhará os autos ao juízo competente. Se a impugnação for fundamentada, depois de ouvir o requerente, o oficial de registro de imóveis encaminhará os autos ao juiz competente, juiz corregedor permanente, portanto. Então, se for fundamentada, vou ouvir o requerente acerca da impugnação, dando contraditório, mas vou encaminhar os autos ao juiz corregedor permanente. Em qualquer das hipóteses acima previstas, os autos da uso capião serão encaminhados ao juiz competente que, de plano ou após a instrução sumária, examinará apenas a pertinência da impugnação e, em seguida, determinará o retorno dos autos ao oficial de registro de imóveis, que prosseguirá, então, o oficial registrador prosseguirá no procedimento extrajudicial se a impugnação for rejeitada ou extinguirá em cumprimento da decisão judicial do juízo que acolheu a impugnação e remeteu os interessados às vias ordinárias, cancelando a prenotação. No caso de remessa, prevista no subitem 420.5, o oficial de registro de imóveis lavrará relatório de ofício para controle interno e sem ônus para o requerente, do qual constarão todas as informações relevantes do procedimento, juntando cópia aos autos para reconhecimento do juízo competente, e lançará a anotação da remessa efetuada ao juiz corregedor permanente, na coluna dos atos formalizados contida no livro 1 protocolo. Então, nesse caso, portanto, de remessa do procedimento ao juiz corregedor permanente, para controle interno e sem ônus para o requerente, vou mencionar no livro protocolo disto, juntando cópia aos autos para conhecimento do juízo, e lançará a anotação, a remessa efetuada ao juiz corregedor permanente. Na hipótese de remessa dos autos ao juiz competente, prevista no 420.5, caso o juiz determine a extinção do processo, o oficial de registro de imóveis entregará os autos do pedido da usucapião ao requerente, acompanhado do relatório circunstanciado, mediante recibo. A parte requerente poderá emendar a petição inicial adequando-a ao procedimento judicial e apresentá-la ao juízo competente da comarca de localização do imóvel usucapiendo. No caso de ausência ou insuficiência de documentos decretado o inciso 3 do item 416.2, a posse e os demais dados necessários poderão ser comprovados em procedimento de justificação administrativa perante o oficial de registro de imóveis, que obedecerá no que couber ao disposto no artigo 381, parágrafo 5º, e ao rito previsto nos artigos 382 e 383 do Código de Processo Civil. Para elucidação de dúvidas, imprecisões ou incertezas, poderão ser solicitadas ou realizadas diligências pelo oficial de registro de imóveis ou por escrevente habilitado. Então, ele pode fazer essa, entre aspas, inspeção extrajudicial no local, para elucidar dúvida, imprecisão ou incerteza. Então, ele pode realizar diligência. Se ao final da diligência ainda persistir dúvida, imprecisão ou incerteza, bem como a ausência ou insuficiência de documentos, o oficial do registro de imóveis rejeitará o pedido mediante nota de devolução fundamentada. Com a rejeição do pedido extrajudicial e a devolução de nota fundamentada, cessarão os efeitos da prenotação e da preferência dos direitos reais determinada pela prioridade, salvo suscitação de dúvida. A rejeição do requerimento poderá ser impugnada pelo requerente no prazo de 15 dias. Então, essa rejeição pode ser impugnada no prazo de 15 dias úteis na omissão das normas, perante o oficial de registro de imóveis, que poderá reanalisar o pedido e reconsiderar a nota de rejeição no mesmo prazo, ou suscitará dúvida registral nos moldes do artigo 198 seguinte da Lei 6.573 e item 39 deste capítulo. Então, o oficial rejeitou o requerimento do usucapião, foi impugnado pelo requerente no prazo de 15 dias,
e o oficial, reanalisando esse pedido, pode reconsiderar a sua nota no mesmo prazo de 15 dias, então tem prazo para isso, ou se suscitar dúvida registral nos moldes da Lei 6.015. A rejeição do pedido extrajudicial não impedirá o ajuizamento de ação de uso capião no foro competente. Transcorridos os prazos estabelecidos nos itens anteriores, sem pendência de diligências complementares e achando em ordem a documentação, o oficial de registro de imóveis emitirá nota fundamentada de deferimento. Olha só que exceção aqui. Então, até para registrar, eu tenho que deferir o uso capião e registrar. É uma exceção. Essa nota de deferimento fundamentada vai ser arquivada com o procedimento de uso capião e registrará a aquisição do imóvel com as descrições apresentadas. O registro do reconhecimento extrajudicial da uso capião de imóvel rural somente será realizado após a apresentação do recibo de inscrição do imóvel rural no CAR, de que trata o artigo 29 da Lei 12.651 de 2012, emitido por órgão ambiental competente, esteja ou não a reserva legal averbada na matrícula imobiliária, fazendo expressa referência na matrícula ao número de registro e a data de cadastro constante daquele documento. Do certificado de cadastro de imóvel rural, CCIR mais recente, emitido pelo INCRA, devidamente quitado. De certificação do INCRA, que ateste que o poligonal objeto do memorial descritivo não se sobrepõe a nenhum outro constante do seu cadastro georreferenciado e que o memorial atende às exigências técnicas, conforme as áreas e os prazos previstos na Lei 10.267 de 2001 e nos decretos regulamentadores. O registro do reconhecimento extrajudicial da uso capião de imóvel implica a abertura de nova matrícula. Então, essa é a regra, salvo aquele caso que a descrição bate perfeitamente, que falei anteriormente. Na hipótese de o imóvel uso capião encontrar-se matriculado e o pedido deferisse a totalidade do bem, o registro do reconhecimento extrajudicial da uso capião poderá ser averbado na própria matrícula existente. Olha que palavra estranha aqui no meio desse item, né? Mas é assim que está nas normas. Na hipótese de o imóvel uso capião encontrar-se, portanto, matriculado e o pedido referir-se à totalidade do bem, o registro do reconhecimento extrajudicial da uso capião poderá ser averbado na própria matrícula existente. Caso o reconhecimento extrajudicial da uso capião atinja a fração de imóvel matriculado ou imóveis referentes, total ou parcialmente, a duas ou mais matrículas, será aberta nova matrícula para o imóvel uso capiendo, devendo as matrículas atingidas, conforme o caso, ser encerradas, ou receber as averbações dos respectivos desfalques ou destaques, dispensada para esse fim a apuração da área remanescente. Então, eu vou registrar o uso capião e a apuração da área remanescente vai resolver depois, por retificação administrativa. Eu não vou exigir isso antes, como uma medida facilitadora de ingresso no registro de imóveis. Então, caso o reconhecimento atinja a fração ideal de imóvel matriculado ou de imóveis referentes total ou parcialmente a duas ou mais matrículas, será aberta nova matrícula para o imóvel uso capiendo, devendo a atingida, conforme o caso, ser encerrada ou receber a averbação do respectivo desfalque ou destaque, dispensada a apuração de área remanescente nesse momento. Abertura de matrícula de imóvel edificado não independerá da apresentação do habite-se. Então, já vou usucapiar logo a casa, não vou exigir habite-se, aquisição originária. Tratando-se de usucapião de unidade autônoma localizada em condomínio edilício, apartamento, por exemplo, objeto de incorporação, mas ainda não instituído e sem a devida averbação da construção, então, na planta, a matrícula, na planta ou pendente dessa documentação ao registro de imóveis, a matrícula será aberta para a respectiva fração ideal, mencionando-se a unidade a que se refere. Então, vou usucapiar fração ideal de condomínio edilício, objeto de incorporação em que não houve a instituição e sem averbação de construção. Então, eu posso sim usucapiar nesses casos, mas como fração ideal. O ato de abertura de matrícula decorrente da usucapião conterá sempre que possível, para fins de coordenação e histórico, a indicação do registro anterior desfalcado e no campo destinado à indicação dos proprietários a expressão adquiridos por usucapião. Sempre consta no início da matrícula a origem do imóvel. Nesse caso vai constar a expressão adquirido por usucapião. Então, muito importante também esse item, principalmente para uma segunda fase, que
Você tem que constar na matrícula esses dados. Então, no campo de indicação de proprietário, vai constar adquirido por uso capião. Tratando-se de imóvel que não tem origem registrária ou tem origem não encontrada, o edital de notificação dos terceiros interessados deverá consignar de forma expressa esta circunstância. A planta de imóvel sem origem registrária deve conter, no mínimo, 3 pontos georreferenciados para possibilitar a fixação territorial e o controle seguro da especialidade objetiva. Ou seja, com 2 pontos não se tem um imóvel, tem que ter no mínimo 3 para ele fechar, né? Então, ou 4, né? Se for fazer um quadrado, mas enfim, o mínimo 2. Uma reta não fecha um imóvel, tem que ter no mínimo 3 pontos de amarração. Nesse caso, então, consta aqui que a planta de imóvel sem origem registrária deve conter no mínimo 3 pontos georreferenciados para possibilitar fixação territorial e controle seguro da especialidade objetiva. O reconhecimento extrajudicial do usucapião de imóvel matriculado não extinguirá eventuais restrições administrativas nem gravames judiciais regularmente inscritos. Olha só. Se por um lado o usucapião é aquisição originária e não e existência de ônus e gravames na matrícula não atinge ele, por outro lado, ele não pode se sobrepor ao reconhecimento extrajudicial sobre uma coisa julgada material, proferida mediante contraditório, processo regular, pelo Poder Judiciário com força de jurisdição. Nesse caso, então, a medida mais adequada, então muito importante esse item, é que, nesse caso, o registro do usucapião não vai extinguir a restrição administrativa nem o gravame judicial regularmente inscrito. Então, a pessoa é dona, mas existe a questão da manutenção da extinção dessas restrições e dos gravames judiciais anteriores. A parte requerente deverá formular pedido de cancelamento dos gravames e restrições diretamente à autoridade que emitiu a ordem. Então, o juiz emitiu uma penhora judicial, em seguida o oficial analisou, que é o caso do usucapião, registrou o usucapião. Em seguida, a parte tem que peticionar no processo no qual emanou a ordem de penhora judicial para cancelar, dizendo que ela usucapiou aquele imóvel. Então, que não é que ela está desobedecendo a ordem judicial, tanto que tem um ônus na matrícula, mas que, como ela adquiriu, está regular, ela requer essa baixa, porque adquiriu de maneira originária. Então, sempre que você tiver esses casos, para deixar a matrícula, digamos assim, limpa, né, em conteste, requeira o cancelamento direto, de preferência, desses ônus judiciais, para que não haja dúvida, mesmo que sabendo que a aquisição é originária. Então, a usucapião extrajudicial, nós estamos falando da judicial, a usucapião extrajudicial não extinguirá eventuais restrições administrativas nem gravames judiciais regularmente inscritos. A parte requerente deverá formular pedido de cancelamento dos gravames e restrições diretamente à autoridade que emitiu a ordem. Os entes públicos ou credores podem anuir expressamente a extinção dos gravames no procedimento. Então, se for um gravame do ente público ou credor, ele já pode anuir diretamente no procedimento. Se for judicial, só o próprio juiz tem autoridade para mandar cancelar. O reconhecimento extrajudicial do usucapião de imóvel registrado não extinguirá restrições administrativas de uso averbadas na matrícula ou na transcrição, impostos pelo poder público ou as restrições convencionais impostas pelo loteador com o registro do loteamento. Então, o loteador pode colocar no loteamento restrições convencionais, como padrões construtivos, regras a serem obedecidas como padrão de casa, enfim. E não é o fato de eu usucapiar esse imóvel que eu não vou me submeter a essas regras ou que eu vou romper essas restrições administrativas convencionais, restrições convencionais do loteador. Também não vai extinguir as restrições administrativas de uso. Se de alguma forma aquele imóvel, por exemplo, tinha uma lei que dizia que não poderia haver uma limitação administrativa quanto à possibilidade de construção a partir do 4º, 5º andar, enfim, determinada metragem. Não é o fato de eu usucapiar que essa restrição administrativa de utilização de uso do imóvel não vai ser atingida. Então, eu estou ciente e vou ter que respeitar aquela restrição de uso, assim como as restrições convencionais impostas pelo loteador, mesmo com registro da usucapião de forma originária. Repetindo, portanto,
O registro da usucapião extrajudicial não extingue restrições administrativas de uso averbadas na matrícula ou na transcrição impostas pelo poder público ou as restrições convencionais impostas pelo loteador com registro do loteamento. O oficial de registro de imóveis não exigirá para o ato de registro de usucapião o pagamento do imposto de transmissão ITBI, por se tratar de aquisição originária de domínio, em virtude da consolidação temporal da posse e do caráter originário da aquisição da propriedade. O registro declaratório da usucapião não se confunde com as condutas do capítulo 9 da Lei 6766 de 79, nem delas deriva.